Olá, aqui é o professor Alexinaldo. Vamos prosseguir no nosso curso de vetores, agora com a parte 6, subtração de vetores. Primeiro, vamos compreender o conceito de vetor oposto. Seja o vetor A dado por, vejam, vetor horizontal para a direita. O vetor oposto a A é o vetor menos A, dado por um vetor de mesmo tamanho, mesma direção, só muda o sentido para a esquerda. Então veja que a única diferença entre A e menos A é a ponta da seta, que está para o outro lado. Então, seja, o vetor oposto possui o mesmo módulo, mesmo tamanho e a mesma direção, mas apenas o sentido é contrário. Então, se o módulo de A é 5, o módulo de menos A também é 5. E lembre que módulo de vetor você pode representar com essas duas barrinhas e a setinha, ou você pode representar sem as barrinhas e a setinha. Então, fica A igual a 5, ou você também poderia dizer menos A também é 5. Aqui você está falando de tamanho. Tamanho do vetor A, 5. Tamanho do vetor menos A, 5. Ok? Então, a operação de subtração de vetores é, na verdade, a soma de um vetor com o oposto do outro. Então, fazer vetor B menos o vetor A é a mesma coisa que fazer vetor B conectado mais ao vetor menos A. Basta inverter o sentido do vetor que está com menos na frente e conectar tanto pelo paralelogramo quanto pelo polígono, dá no mesmo. Ok? Então veja esse caso. Nós temos aqui um vetor B que está descendo numa diagonal à direita, tamanho 7. O vetor A que está descendo numa vertical, tamanho 5. Entre eles, o menor ângulo é 60. E o maior ângulo aqui vai ser 120. Eu quero que você faça B menos A. Aqui é a mesma coisa que fazia o vetor B, conectado com o vetor menos A. Então, você vai ter que inverter esse vetor. Se o vetor A é vertical para baixo, tamanho 5, o vetor menos A é esse aqui, ó, vertical para cima, tamanho dele 5. Nós vamos ter que pegar esse vetor daqui e conectá-lo a esse vetor de cá. Ou seja, nós vamos fazer uma soma, conforme descrito aqui. E esta conexão pode ser feita conectando os dois vetores pela mesma origem, método do paralelogramo, ou após um vetor conectamos o outro, método do polígono. Então vamos lá, temos o vetor B, a partir da ponta do vetor B, pelo método do polígono, vamos conectar o vetor menos A vertical para cima. Vamos colocar o ângulo entre eles, é o ângulo de 60, e vamos desenhar o vetor resultante, que liga o primeiro ao último vetor. Pronto, agora basta utilizar a lei dos cossenos para determinar o tamanho de C. Então, substituindo os valores, cosseno de 60 igual a 1 sobre 2. Veja que esse 2 que está aqui embaixo vai cortar esse 2 daqui de cima. E aí vamos ficar com 25 mais 49 menos 35, isso vai dar a raiz de 39, C igual a 6,24. Dá para perceber no olhômetro aqui que realmente o tamanho de C é menor do que o tamanho de B. Mas o tamanho de C é maior do que o tamanho de A. Né? Veja, o tamanho de A é 5. 5 é menor do que 6,24 e 6,24 é menor do que 7. Tá? Então, realmente, ó, dá para ver que o vetor azul ele é menor do que B e maior do que menos A. Vamos fazer esse então. Temos aí que desenhar o vetor C dado por B menos A. Aqui é a mesma coisa que fazer a conexão do vetor B com o vetor menos A. Então vamos logo desenhar o vetor menos A para que a gente não fique depois aí esquecido quem é o vetor menos A. Ora, se o vetor A é esse aqui, o vetor menos A é um cara que tem o mesmo tamanho, mesma direção e muda apenas o sentido. Menos A. Menos A, tamanho 5. Então, nós vamos ter que fazer uma conexão desse vetor com esse. E uma conexão que pode ser dada pelo polígono ou pelo paralelogramo. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui, ó, pelo método do paralelogramo agora.
Vamos conectar os dois vetores pela mesma origem. Então, pega essa origem aqui e desenha o vetor B primeiro. Vetor B horizontal para a esquerda. B valendo 4. Nessa mesma origem, eu vou conectar o menos A. Ele sobe numa diagonal aqui, ó. Menos A, tamanho 5. O ângulo entre eles aqui ficou o ângulo agudo, então é 60 graus. E vamos para a regra. No método do paralelogramo, vamos fazer um paralelogramo. Então, na ponta de menos A, uma reta paralela ao vetor B. Na ponta do vetor B, uma reta paralela ao vetor menos A. E agora vamos desenhar o vetor resultante. Nesse ponto de encontro, desenhamos a ponta do vetor resultante e ele vai até a origem dos outros dois vetores. Então, esse é o vetor C. Tá? Se nós utilizássemos o método do polígono, iríamos desenhar o mesmo vetor resultante. Vamos fazer aqui só para relembrar. Polígono. Nós iríamos fazer assim. Pego o vetor B, horizontal para a esquerda, tamanho 4. Na ponta do vetor B, a partir da ponta do vetor B, conecte o vetor menos A, que é esse cara que sobe assim, ó, na diagonal à esquerda, tamanho 5. Né? O vetor resultante seria então, o vetor resultante seria então aquele que liga o início de B até a ponta do último vetor. Seria esse aqui. C. Agora, o ângulo entre os vetores aqui, ó, dá para ver que ele é obtuso 120 graus. Seria esse ângulo daqui, ó. 120 graus. Veja que eles são suplementares, né? Os dois ângulos são suplementares. Então, fazendo agora a conta para achar o tamanho de C pelo método do paralelogramo. C ao quadrado igual a tamanho de um vetor ao quadrado mais tamanho do outro ao quadrado mais 2 vezes tamanho de um vetor vezes o tamanho do outro vezes o cosseno de 60. E aqui embaixo ficaria C ao quadrado igual a tamanho de um vetor ao quadrado mais tamanho do outro ao quadrado. Agora é menos 2 vezes o tamanho de um vezes o tamanho do outro vezes o cosseno de 120. Você tem que lembrar que o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Então, cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Cosseno de 120 é igual a menos 1 sobre 2. Então, vamos substituir aqui. C quadrado, aqui vai ficar 16 mais 25, mais 2 vezes 4 vezes 5, e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Aqui embaixo vai ficar C quadrado igual a 16 mais 25 menos 2 vezes 4 vezes 5 vezes menos 1 sobre 2, que é o cosseno de 120. Olha o que é que vai acontecer aqui. Esse 2 vai cortar com esse 2. C quadrado vai ficar igual a 16 mais 25. Isso daqui vai dar 41 mais 20. Então, C quadrado igual a 61. Isso vai dar C igual a raiz de 61. E agora, cá embaixo, veja o que vai acontecer. Esse 2 daqui vai cortar com esse 2 de cá. E esse menos vai multiplicar com esse menos, dando um mais aqui. Então, vai ficar C quadrado igual a 16 mais 25, 41, mais 5 vezes 4, 20. Então, C quadrado igual a 61, C igual a raiz de 61. Veja que nós encontramos o mesmo módulo, o mesmo vetor, conectando pelo paralelogramo ou pelo polígono. Tudo bem? Deu esse vetor C aí de tamanho raiz de 61, que sobe na diagonal à esquerda. Tá bom? Raiz de 61, que vale 7,8. Então, aproximadamente 7,8. C, aproximadamente 7,8. Tudo bem? Bom, dá para ver que realmente no olhômetro, dá para ver que o tamanho de C é maior do que o tamanho de A, ou menos A, né? O tamanho de menos A deu 5, veja que o vetor roxo é um pouquinho mais comprido, né? Ele está com tamanho 7,8.
Agora vamos inverter a ordem dos vetores na operação. Veja que na questão 14, nós fizemos primeiro B, depois menos A. O primeiro vetor era B, o segundo vetor, que fica com menos na frente, era o A. Agora nós vamos fazer, para esses mesmos vetores, A menos B. Vamos botar o vetor A primeiro e depois o vetor B em segundo lugar na operação. O que é que vai acontecer aqui? Vamos fazer a conexão pelo método do polígono, podia ser pelo outro, sem problema nenhum. Pega o vetor A. O vetor A, ele desce numa diagonal à direita, tamanho 5. Pronto. O que é que a gente vai fazer? A partir agora, A, tamanho 5. A partir da ponta do A, vamos conectar o menos B. Ora, se B é horizontal para a esquerda, tamanho 4, menos B é horizontal para a direita, tamanho 4. Então, ó, depois de A, vamos conectar o vetor menos B. Método do polígono, depois de A, conectar o menos B. Tamanho 4. O vetor resultante vai ser aquele que vai ligar o início do primeiro ao final do último. Então, esse é o vetor C. E o ângulo entre esses dois vetores aqui ficou 120 graus. Veja que ele não é um ângulo agudo, né? Então, ele só pode ser esse daqui, ó, 120. Então, agora deu, pelo método do polígono, a figura de um triângulo. Então, vamos utilizar a lei dos cossenos original. Fica assim. C ao quadrado igual tamanho de um vetor ao quadrado mais tamanho do outro ao quadrado menos 2 vezes tamanho de um vetor vezes o tamanho do outro vezes o cosseno de 120. Nós já vimos em questão anterior que o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, que é menos meio. Então, C ao quadrado vai ficar igual a 25 mais 16 menos 2 vezes 5 vezes 4 vezes menos meio. Esse 2 vai cortar com esse 2 daqui. Esse menos vai operar com esse menos, dando um mais aqui. Então, C quadrado, aqui vai ficar 41 mais 20. Então, C igual a raiz de 61. Ok? Veja que nós já vimos que isso aqui, ó, dá aproximadamente 7,8. Né? Então, dá o mesmo valor. Só muda o quê? Observe. Quando nós fizemos B menos A, o valor deu 7,8, tanto pelo polígono quanto paralelogramo. Só que deu um vetor subindo na diagonal à esquerda. Agora, quando trocamos e fizemos A menos B, deu um vetor que também vale 7,8, só que deu um vetor descendo na diagonal à direita. O que é que nós podemos concluir, então? Comparando os resultados desses vetores resultantes das questões 14 e 15, que na subtração de vetores, a ordem dos vetores altera apenas o sentido do vetor resultante. Isso não acontecia na soma de vetores. Fazer vetor A mais vetor B é a mesma coisa que fazer vetor B mais vetor A, mas na subtração não. Na subtração, se você troca a ordem dos vetores, vai trocar o sentido do vetor resultante. Então, represente o vetor C, dado por A menos B. Aqui é a mesma coisa que fazer vetor A conectado ao vetor menos B. Então, para evitar erro, vamos logo procurar saber quem é o menos B. Se B é esse cara aqui, que desce na diagonal à direita, menos B é esse cara aqui, que sobe na diagonal à esquerda, tamanho 6. Então, nós vamos conectar esse menos B com esse A. Vamos pegar esses dois aqui e conectá-los, somá-los, porque é isso que está determinado nesta operação. Ok? Então, vamos fazer aqui pelo método do polígono. Então, vamos lá. Pega o vetor A. O vetor A, ele sobe na diagonal à direita, tamanho 5. A partir da ponta do vetor A, conecte o vetor menos B. Ele sobe na diagonal à esquerda, tamanho 6.
Entre eles tem esse ângulo aqui que está com cara de ângulo obtuso, então só deve ser realmente o ângulo de 150. E aí você tem que lembrar que o cosseno de 150 é igual a menos o cosseno de 30, porque eles são suplementares. Então, como o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 150 vale menos raiz de 3 sobre 2. E agora vamos desenhar o vetor resultante. A regra é sempre a mesma. Ele vai ligar o início do primeiro até o final do último lá. Então, aqui está o vetor resultante. Se você utilizasse o método do polígono, daria exatamente o mesmo vetor. Você teria conectado menos b aqui. Menos b. E quando fizesse o paralelogramo, ia bater o c da mesma forma. Então, vamos lá. C ao quadrado igual a tamanho de um vetor ao quadrado mais tamanho do outro ao quadrado. Como é método do polígono, ler os cossenos original com menos 2 vezes tamanho do um vezes o tamanho do outro, vezes o cosseno de 150, que é menos raiz de 3 sobre 2. Corta esse 2 com esse menos, operando com esse menos, dá um mais aqui. Então, fica c quadrado igual a 25 mais 36 mais 5 vezes 6, 30, raiz de 3. Então, c ao quadrado vai ser igual a 61 mais 30, raiz de 3. Então, c é igual a raizona de 61 mais 30, raiz de 3. Agora, resolver a subtração desses dois vetores. Pause esse vídeo e tente fazer você mesmo. Depois, você retorna para ver a resolução. Então, vamos lá. Aqui agora, nós temos que fazer o vetor C dado por A conectado ao vetor menos B. Então, vamos logo desenhar aqui o vetor menos B. Se B é horizontal para a direita, tamanho 3, o vetor menos B horizontal para a esquerda, tamanho 3. Vamos conectar esses dois vetores. Fazer uma conexão. Vamos fazer agora aqui pelo método do paralelogramo. No método do paralelogramo, nós temos que ligar os dois vetores pela mesma origem. Então, a partir dessa mesma origem, vamos lá. Vamos desenhar o vetor A, que desce na diagonal à esquerda, tamanho 2. E nesse mesmo ponto, vamos conectar o vetor menos B, que vai na horizontal à esquerda, tamanho 3. E agora vamos obter o ângulo entre eles. Esse ângulo está com cara de agudo, então só pode ser o ângulo de 60, esse ângulo daqui, ó. E agora vamos desenhar o paralelogramo. Na ponta do vetor menos B, uma reta paralela ao vetor A. Na ponta do vetor A, uma reta paralela ao vetor menos B. E o vetor resultante é aquele que vai ser desenhado assim. A ponta dele está lá no encontro das retas e ele vai até a origem dos outros dois. Esse é o vetor C. Calculando agora o tamanho de C, utilizamos a lei dos cossenos adaptada, com o segundo sinal positivo. C ao quadrado igual a tamanho de um vetor ao quadrado, mais tamanho do outro ao quadrado, mais 2 vezes tamanho de um vetor, vezes o tamanho do outro, vezes o cosseno de 60, que é igual a 1 sobre 2. Então, esse cara aqui, cosseno de 60 graus. Dá para cortar esse 2 com esse, aí vai ficar c quadrado igual a 9 mais 4 mais 6. Então, c quadrado vai ser igual a 19. C igual a raiz de 19. Então, representado aí o vetor e calculado o módulo dele. Um exemplo prático da utilização de subtração de vetores é a velocidade relativa. Toda vez que você está em um carro em movimento, olhando para outros carros, o que você vê é a velocidade relativa deles em relação a você. Tá? Então, a velocidade relativa de um móvel A, segundo um observador B, é dado pelo vetor diferença, C igual a A menos B. Eu vou trocar essa expressão aqui
colocando um V assim, ó. Esse C vai ser a velocidade de A segundo um observador que está em B. No lugar de A eu vou fazer VA e no lugar de B eu vou fazer VB. Então essa expressão aqui você lê assim, ó, velocidade de A segundo um observador que se encontra em B. Então eu vou botar o observador aqui, ó. E aí se você perguntasse para B, qual é o movimento de A que você está vendo? Bom, ele perceberia o seguinte, ele está indo para a direita a 3 metros por segundo em relação ao solo. Mas A também está indo para a direita, só que a 4 metros por segundo em relação ao solo. Então, como A está mais rápido, ele vai dizer que está vendo uma aproximação. Ele vai dizer que está vendo o A se movimentando, então, para a direita. Ele vai dizer que está vendo uma velocidade A, segundo um observador que está em B, com módulo de 1 metro por segundo. Isso faz todo sentido. Veja, se B estivesse parado, ao olhar para A, ele viria A se aproximando dele a 4 metros por segundo. Mas só que ele também está indo para a direita a 3 metros por segundo. Então, ele passará a ver uma aproximação mais lenta. Okay? De 1 metro por segundo. Mas você pode representar isso vetorialmente. Você tem que fazer essa operação aqui. Velocidade de A segundo o observador que está em B, que é dado por VA conectado a menos VB. Então, fazendo isso pelo método do polígono, no qual a gente liga um vetor após o outro, vamos lá. Pega o vetor VA. O vetor VA, ele é horizontal para a direita, tamanho 4. A partir da ponta do vetor VA, conecte o vetor menos VB. Ora, se VB é horizontal para a direita, menos VB, ó, aqui é VB horizontal para a direita, menos VB é horizontal para a esquerda, tamanho 3 também. Lembre que no vetor oposto o módulo é o mesmo. Então, a partir da ponta do vetor VA, conecte o vetor menos VB. Tamanho 3. Quem vai ser o vetor resultante? Aquele que liga o início do primeiro ao final do último. Veja, 4, 3, então ele só pode ter valor 1. Então a velocidade de A, segundo o observador que está em B, é esse vetor roxo horizontal para a direita a 1 metro por segundo, conforme nós já tínhamos pensado aqui. Então essa é a utilização prática de subtração de vetores. E você pode também, de uma forma mais prática, pensar o seguinte: quando duas velocidades tiverem mesma direção e mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa é dado pela subtração da maior velocidade pela menor. Nesse caso ficou 4 menos 3 igual a 1. Ok? Bom, vamos lá para outra situação. Então nós respondemos, né? O observador em B vê o carro A se aproximando ou se afastando dele, se aproximando, e se aproximando com qual velocidade? 1 metro por segundo. Velocidade de A, segundo o observador que está em B, 1 metro por segundo. Horizontal para a direita. Agora, determine a velocidade relativa do móvel A segundo o observador que está em B, só que agora está acontecendo um afastamento. Nós vamos colocar o observador em B de novo e perguntar o que ele está vendo quando ele olha para A. Como ele está mais rápido, ele está a 3 metros por segundo para a direita, ele vai dizer que está vendo um afastamento. Ele vai dizer que, ao olhar para o corpo A, ele vai estar vendo o A se afastando dele, ou seja, indo para a esquerda, com uma velocidade A, segundo ele, de 2 metros por segundo. Veja que, se o A estivesse parado, ele estaria vendo um afastamento a 3 metros por segundo. Mas só que o A também está em movimento, a 1 metro por segundo para a direita. Então ele verá uma aproximação,
ou melhor, ele verá um afastamento mais lento do que se A estivesse parado. Então ele verá um afastamento de 2 metros por segundo. Então agora você vai ter que fazer VAB. Aqui eu tenho VA, 1 metro por segundo, aqui VB. Então você vai ter que fazer VAB, velocidade de A, segundo o observador que está em B. É a mesma coisa que fazer VA menos VB, que é o mesmo que fazer VA conectado a menos VB. Então, vamos, pelo método do polígono, pegar VA. VA é um vetor horizontal para a direita, tamanho 1. A partir da ponta de VA, conecte menos VB. Ora, se VB é horizontal para a direita, tamanho 3, menos VB é horizontal para a esquerda, tamanho 3. Então, está aqui, ó, menos VB, tamanho 3. Okay? O vetor resultante é aquele que liga o início do primeiro ao final do último. Então, esse é o vetor VAB, velocidade de A, segundo o observador que está em B. 2 metros por segundo horizontal para a esquerda, conforme nós já tínhamos previsto, apenas nos colocando aqui no carrinho azul. Tudo bem? Bom, e agora nós temos o caso de mesma direção e sentidos opostos. Veja que o caso anterior também foi um caso de mesma direção, só que mesmo sentido. Aqui, mais uma vez, a velocidade relativa deu como módulo a subtração da maior pela menor velocidade. 3 menos 1 deu 2. Tá? Só que agora nós vamos ter o caso de vetores com mesma direção e sentidos opostos. Determine a velocidade relativa do móvel B segundo um observador em A. Então agora o observador está aqui. E aí você pergunta para ele como é que ele está vendo o outro vetor. Ele vai dizer, olha, eu estou vendo uma aproximação. Se é uma aproximação, ele vai estar vendo o carrinho B se aproximando dele. Com que velocidade? Ele está indo a 3, ou melhor, ele está indo a 1 metro por segundo para a direita e o carrinho B a 3 metros por segundo para a esquerda. Então ele verá uma aproximação, velocidade de B, segundo o observador que está em A 4 metros por segundo. Vamos comprovar isso fazendo aqui a operação vetorial. Não é? Como o observador está em A, ele agora vai ter que fazer VBA. O cara que fica depois da vírgula é o observador, que é o cara que também que fica depois do menos, né? Velocidade de B menos velocidade de A. O cara que fica depois do menos, que é o mesmo cara que fica depois da vírgula, é justamente o cara que observa o fenômeno, tá? É o observador. Então aqui você vai fazer subtração de vetores, VB mais menos VA. Então vamos lá. Vamos fazer a conexão aqui, um vetor após o outro. Pega o vetor VB, horizontal para a esquerda, ou melhor, é VB mesmo, VB horizontal para a esquerda, tamanho 3. A partir da ponta de VB, conecte, esse mais aqui, ó, lembre, significa conexão, tá? Conecte menos VA. Ora, se VA é horizontal para a direita, menos VA é horizontal para a esquerda. Tamanho 1. Tá? Então aqui, ó, você só vai representar agora o vetor resultante. É aquele vetor que vai ligar o início do primeiro até o final do último. Então esse é o vetor VBA, velocidade de B, segundo o observador que está em A. Deu 3 mais 1, 4 metros por segundo, horizontal para a esquerda, conforme nós já tínhamos feito aqui. Então, para casos de velocidades que tenham mesma direção e sentidos opostos, a velocidade relativa entre os móveis será dada pela soma dos valores absolutos das velocidades. Deu aí 1 mais 3 igual a 4. O que iria mudar, se você colocasse o observador em B, seria a ponta. Apenas a ponta do vetor. Nós já vimos que na subtração de vetores, quando você inverte a ordem dos vetores, você troca o sentido. Tá? Então, se o observador estivesse em B, ele veria também uma aproximação
de 4 metros por segundo, só que a velocidade seria para um observador em B, horizontal para a direita. E quando a direção não é a mesma? Quando a direção é perpendicular. Determine agora a velocidade relativa de A em relação a B. Então agora ó, o observador está aqui. E você pergunta para ele o que é que ele vê quando ele olha para A. A está indo na horizontal para a direita, de oeste para leste. B está indo na vertical para cima, do sul para o norte. Quando esse observador que está em B olha para A, ele verá A como? Se aproximando ou se afastando dele? Dá para ver que é um caso de aproximação, né? Mas uma aproximação com o vetor representado de que maneira? Bom, então você vai ter que fazer velocidade de A segundo o observador que está em B, VAB. Você vai ter que fazer VA menos VB, que é a mesma coisa que fazer VA conectado ao vetor menos VB. Então pronto, o vetor VA é horizontal para a direita, tamanho 10. O vetor VB, vertical para cima, tamanho 10. Então, o vetor menos VB tem que ser vertical para baixo, menos VB. Mas o tamanho dele também é 10. Tá bom? Então, vamos conectar os dois aqui pelo método do polígono. Vai ficar assim. Pegue primeiro o vetor VA, horizontal para a direita, tamanho 10. A partir da ponta do VA, conecte, esse mais é conexão, menos VB. VA tem tamanho 10, menos VB tem tamanho 10. E agora desenhe o vetor resultante. O vetor resultante vai ser aquele dado pela ligação do início do primeiro até o final do último. Então, esse é o vetor VAB. O módulo de VAB vai ser dado por 10 raiz de 2 metros por segundo. Então, o VAB vai ter como módulo aproximadamente 14,1 metros por segundo. Okay? Lembre-se que se você fechasse aqui, ó, você iria fechar um quadrado e o vetor roxo seria a diagonal do quadrado. A fórmula da diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Pega o lado, multiplica por raiz de 2. Realmente, se você tivesse aqui no carrinho azul, você iria olhar o A se aproximando de você numa diagonal que desce à direita. Aqui seria a velocidade de A segundo o observador que está em B. Veja que se os dois estão com um módulo de velocidade igual, e se estivessem nesse momento a uma mesma distância do ponto de encontro, eles iam acabar se chocando aqui na encruzilhada. Ok? Então, essa foi a parte de subtração de vetores. No nosso próximo encontro, decomposição de vetores. Obrigado e até lá!